A partir desse momento, a Web Rádio MAP passa a apresentar estudo das obras de André Luiz, estudando o livro Nosso Lar, na comunicação de Ronaldo Moraes. Irmãos e irmãs de caminhada, mais uma vez, estamos reunidos em nome de Jesus para que na tarde de hoje continuemos com o estudo da obra de André Luiz. Na tarde de hoje, o livro Nosso Lar, A Vida no Mundo Espiritual, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos à nossa prece de agradecimento ao nosso Mestre Jesus, nosso guia e modelo, agradecendo ao movimento de amor ao próximo, que abre as suas portas para nos receber a todos, encarnados e desencarnados, para que aqui possamos assimilar os ensinamentos do mundo espiritual, através da obra de André Luiz. No nosso estudo de hoje, continuaremos com o livro Nosso Lar. Graças te damos, Jesus, a Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, a nossa Mãe Maria e a todos os espíritos superiores que nos ajudam, nos intuem, para que possamos fazer uma boa reflexão no capítulo que estudaremos hoje. O capítulo 33. Curiosas observações. Poucos minutos antes de meia-noite, Narcisa permitiu minha ida ao grande portão das câmaras. Os samaritanos deviam estar nas vizinhanças. Era imprescindível observar-lhes a volta para tomar providências. Com que emoção tornei ao caminho, cercado de árvores frondosas e acolhedoras. Aqui, troncos que recordavam o carvalho vetusto da terra. Além, folhas caprichosas, lembrando a acácia e o pinheiro. Aquele ar embalsamado figurava-se-me uma bênção. Nas câmaras, apesar das janelas amplas, não experimentara tamanha impressão de bem-estar. Assim caminhava, silencioso, sob as frondes carinhosas. Ventos frescos agitavam-nas de manso, envolvendo-me em sensações de repouso. Sentindo-me só, ponderei os acontecimentos que me sobrevieram desde o primeiro encontro com o ministro Clarencio. Nós percebemos até agora, meus irmãos e irmãs, André Luiz sendo conduzido a um local e que ele, neste trajeto, irá fazendo a sua reflexão sobre tudo o que o está envolvendo. Sentindo aquela sensação, aquela impressão de bem-estar. Isso, se nós pudermos, do nosso lado, vamos colocar assim,
agradecermos aonde estivermos, porque tudo que nos envolve, árvores, não árvores, desertos, mares, florestas, cidades, tudo tem a permissão de Deus na nossa vida. Então vamos sempre, digamos, entender a importância do momento que estamos vivenciando. Porque o momento agora, daqui a 1 segundo, 1 minuto já é passado. Então é importante nós termos essas vibrações que a natureza, o ar que respiramos, o local em que estamos recebendo, como também emanando fluidos salutares, se assim o desejarmos. Onde estaria a paragem desse sonho? Na Terra ou naquela colônia espiritual? Que teria sucedido a Zélia e aos filhinhos, a sua esposa e seus filhos? Por que razão me prestavam ali tão grandes esclarecimentos sobre as mais variadas questões da vida, omitindo, contudo, qualquer notícia pertinente ao meu antigo lar? Minha própria mãe me aconselhara o silêncio, abstendo-se de qualquer informação direta. Por que ele está fazendo essas indagações? Porque pelo lado daqueles espíritos mais elevados que André Luiz, eles já sabem de antemão que o que André Luiz deseja ver a sua família na Terra ainda não é o momento propício para tal experiência que ele irá passar mais adiante. Então nós temos que também aprender o seguinte: o momento que vivenciamos é o momento que nós podemos vivenciar. O amanhã, deixemos para o amanhã. E é sempre importante adquirirmos a experiência do conhecimento, da avaliação, do preparo para o futuro. Vivenciando o presente, mas nos preparando para que no futuro venhamos entender e com certeza chegaremos a esta situação que ainda não podemos sentir no momento. Tudo indicava a necessidade de esquecer os problemas carnais. Percebemos que ele ainda está ligado à família carnal, no sentido de renovar-me intrinsecamente e, no entanto, penetrando os recessos do ser, encontrava a saudade viva dos meus. É normal isso, não é? Mesmo no mundo espiritual. Desejava ardentemente rever a esposa muito amada, receber de novo o beijo dos filhinhos. Porque decisões do destino estávamos agora separados, como se eu fosse um náufrago em praia desconhecida. Mais um questionamento de André Luiz. Simultaneamente, ideias generosas confortavam-me o íntimo. Não era eu o náufrago abandonado. Se minha experiência podia classificar-se como naufrágio, não devia o desastre senão a mim mesmo. Agora que observava
em nosso lar vibrações novas de trabalho intenso e construtivo. Admirava-me de haver perdido tanto tempo no mundo em frioleiras de toda sorte. Ele aqui está fazendo mais uma avaliação importante que serve para nós. Quantas situações vivenciamos que poderíamos ter evitado? Que às vezes a gente deseja fazer aquilo e fazemos. E depois percebemos que aquilo não acrescentou absolutamente nada para o meu conhecimento, para as minhas tarefas, para as experiências que eu gostaria de vivenciar. É o que ele está fazendo neste momento. Está percebendo que muitas coisas que ele fez ao longo da vida não acrescentou absolutamente nada, falando em termos de moral. Talvez físico tenha, na época, ajudado alguma questão, mas passou aquele momento, ele está refletindo agora. No mundo espiritual, todo este, digamos assim, tempo perdido. Palavras dele. Em verdade, muito amar a companheira de lutas e, sem dúvida, dispensar aos filhinhos ternuras incessantes. Mas, examinando desapaixonadamente minha situação de esposo e pai, reconhecia que nada criá-la de sólido e útil no espírito de meus familiares. Olha que coisa interessante. Tarde verificava esse descuido. Quem atravessa um campo sem organizar sementeira necessária ao pão e sem proteger a fonte que sacia a sede, não pode voltar com a intenção de abastecer-se. Tais pensamentos instalavam-se-me no cérebro com veemência irritante. Ou seja, aquilo que há momentos na nossa vida que temos aquele pensamento fixo. Passamos N situações, mas há um pensamento central que não conseguimos nos desfazer de imediato. Quando começamos a avaliar, é o que ele está fazendo aqui, começamos a perceber que tudo aquilo que se prende a mim, materialmente falando, é opção minha. Eu busquei N situações, causa, que voltam a mim como efeito. Esse é o trabalho que nós temos que fazer, à proporção que projetamos a nossa autoiluminação, autorregeneração. Ok? Tarde verificava esse descuido. Ele aí está falando que tarde, tudo aquilo que ele estava avaliando foram descuidos. Quem atravessa um campo sem organizar sementeira necessária ao pão e sem proteger a fonte que sacia a sede, não pode voltar com a intenção de abastecer-se. Tais pensamentos instalavam-se-me no cérebro com veemência irritante. Ao deixar os ciclos carnais, encontrara as penúrias da incompreensão. E que teria sucedido à esposa e aos filhinhos? Deslocados da estabilidade doméstica para as sombras da viuvez e da orfandade. Inútil interrogação. Ou seja, ele está interrogando assim,
próprio o que está sendo com a sua família, como eles estão, como estão passando com a sua ausência, mas ao mesmo tempo ele percebe o quê? Que é inútil esta interrogação que ele está fazendo a ele próprio. Por quê? Porque ele percebe que isso não está acrescentando à sua busca, ao seu aprendizado, algo de útil. O vento calmo parecia sussurrar concepções grandiosas, como que desejoso de me espertar a mente para estados mais altos. Torturavam-me as inquirições internas, mas prendendo-me então aos imperativos do dever justo, aproximei-me da grande cancela, investigando além através dos campos de cultura. Então a gente percebe que neste momento ele está recorrendo àquele ambiente em que ele se encontra, também ajuda do que ele necessita. Tudo luar e serenidade, céu sublime e beleza silenciosa. Extasiando-me na contemplação do quadro, demorei alguns minutos entre a admiração e a prece. Nós muitas vezes, até por desconhecimento, achamos que a prece é quando proferimos palavras em um tom muitas vezes alto, achando que Deus, se eu falar baixo ou pensar na prece, Deus não nos escuta. Uma coisa importante. Quem puder ver um pôr do sol, o nascer do sol, aquela noite estrelada, com lua ou sem lua, um ambiente silencioso, na hora que nós nos interligamos à natureza, sentindo todo aquele padrão vibratório de onde nós estamos, isso também é uma prece. Porque na nossa mente, quando projetamos e admiramos a criação divina, o Evangelho, o universo, a natureza que nos envolve, tudo, nós estamos também realizando uma prece e que é muito salutar para nós. Irmos a uma praia, antes de um mergulho, contemplarmos toda aquela maravilha, a criação do mar, do vento, da areia. Tudo isso é um ambiente propício para aquele que quer receber toda essa energia que a natureza emana para todos nós. O vento calmo parecia sussurrar concepções grandiosas, como que desejoso de me espertar a mente para estados mais altos. Estamos recapitulando. Torturavam-me as inquirições internas, mas, prendendo-me então aos imperativos do dever justo, aproximei-me da grande cancela, investigando além, através dos campos de cultura. Tudo luar e serenidade, céu sublime e beleza silenciosa. Estagiando-me na contemplação do quadro, demorei alguns minutos entre a admiração
e a prece. Então a gente percebe que nesse momento ele está integrado àquele ambiente em que ele se encontra, que está lhe fazendo muito bem. Instantes depois, divisei ao longe 2 vultos enormes que me impressionaram vivamente. Pareciam 2 homens de substância indefinível, semiluminosa. Dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos, e da cabeça, como que se escapava um longo fio de singulares proporções. Tive a impressão de identificar 2 autênticos fantasmas. Não suportei. Cabelos eriçados, voltei apressadamente ao interior. Inquieto e amedrontado, expus a Narcisa a ocorrência, notando que ela mal continha o riso. Ora essa, meu amigo, disse por fim, mostrando bom humor. Não reconheceu aquelas personagens? Fundamente desapontado, nada consegui responder, mas Narcisa continuou. Também eu, por minha vez, experimentei a mesma surpresa em outros tempos. Aqueles são os nossos próprios irmãos da terra. Trata-se de poderosos espíritos que vivem na carne em missão redentora e podem, como nobres iniciados da eterna sabedoria, abandonar o veículo corpóreo, transitando livremente em nossos planos. Os filamentos e fios que observou são singularidades que os diferenciam de nós outros. Não se arreceiem, portanto, os encarnados que conseguem atingir estas paragens são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de obscuras ou humildes na terra. E encorajando-me bondosamente, acentuou. Vamos até lá. Temos 40 minutos depois da meia-noite. Os samaritanos não podem tardar. Satisfeito, voltei com ela ao grande portão. Lobrigava-se ainda a enorme distância os 2 vultos que se afastavam de nosso lar tranquilamente. A enfermeira contemplou-os, fez um gesto expressivo de reverência e exclamou: estão envolvidos em claridade azul. Devem ser 2 mensageiros muito elevados na esfera carnal, em tarefa que não podemos conhecer. Ali estivemos minutos longos, parados na contemplação dos campos silenciosos. Em dado momento, porém, a bondosa amiga indicou um ponto escuro no horizonte, enluarado, e observou. Lá vem eles. Identifiquei a caravana que avançava em nossa direção. Sob a claridade branda do céu, de repente ouvi o ladrar de cães a grande distância. Que é isso? Interroguei, assombrado. Os cães, disse Narcisa, são auxiliares preciosos
nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros que não cabe agora descrever. Deu para perceber digamos, uma pincelada rápida sobre mais um trecho do umbral. A enfermeira, em voz ativa, chama os servos distantes, enviando um deles ao interior, transmitindo avisos. Fixei atentamente o grupo estranho que se aproximava devagarinho. 6 grandes carros, formato e diligência, precedidos de matilhas de cães alegres e barulhentos. Eram tirados por animais que, mesmo de longe, me pareceram iguais aos moares terrestres. Percebam a comparação dele, de onde está, mundo espiritual, com o que ocorre na Terra. São situações semelhantes. Diferença, de um lado nós temos matéria, do outro, energias. A enfermeira, em voz ativa, chama os servos distantes, enviando um deles ao interior, transmitindo aviso. Fixei atentamente o grupo estranho que se aproximava devagarinho. 6 grandes carros, formato diligência, precedido de matilha de cães alegres e barulhentos, eram tirados por animais que, mesmo de longe, me pareceram iguais aos moares terrestres. Estamos repetindo para focarmos nesta situação. Mas a nota mais interessante eram os grandes bandos de aves, de corpo volumoso, que voavam a curta distância acima dos carros, produzindo ruídos singulares. Dirigi-me incontinente a Narcisa, perguntando: onde o aeróbus? Não seria possível utilizá-lo no umbral? Dizendo-me que não, indaguei das razões. Sempre atenciosa, a enfermeira explicou: questão de densidade da matéria. Pode você figurar um exemplo com a água e o ar. O avião que fende a atmosfera do planeta não pode fazer o mesmo na massa equórea. Poderíamos construir determinadas máquinas, como os submarinos, mas, por espírito de compaixão pelos que sofrem, os núcleos espirituais superiores preferem aplicar aparelhos de transição. Além disso, em muitos casos, não se pode prescindir da colaboração dos animais. Como assim? Perguntei surpreso. Os cães facilitam o trabalho. Os moares suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. E aquelas aves, acrescentou, indicando-as no espaço, que denominamos ibis viajores. São excelentes auxiliares dos samaritanos por devorarem as formas mentais, odiosas e perversas,
entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Percebemos a importância do que está sendo narrado aqui por Narcisa, né? O porquê das árvores, se alimentando de formas dos pensamentos que os espíritos colocam e que elas vão o quê? Se alimentando. Muitas vezes não percebemos a utilidade também dos animais no planeta Terra físico. Cada qual tem a sua característica de assimilar determinadas energias que são prejudiciais a nós. Energias essas, lembramos, provocadas ou criadas pelos nossos pensamentos negativos. Vinha agora mais próxima a caravana. Narcisa fixou-me com bondosa atenção, rematando. Mas, no momento, o dever não comporta minudências informativas. Poderá colher valiosas lições sobre os animais, não aqui, mas no Ministério do Esclarecimento, onde se localizam os parques de estudo e experimentação, e distribuindo ordens de serviço aqui e acolá. Preparava-se para receber novos doentes do espírito. Com isto, meus irmãos e irmãs, estamos encerrando mais um capítulo do livro Nosso Lar. O capítulo de hoje que estudamos é o 33, Curiosas Observações. E até pelo título, percebemos neste capítulo tudo o que André Luiz está observando. Aquilo que ele não entende, Narcisa o orienta. Mas ele está fazendo nessas suas observações comparações do seu estado atual com aquilo que ele vivenciou quando encarnado na Terra. Vamos procurar nestes breves minutos que estudamos o livro Nosso Lar, convidamos a assistir não só esse, como outros capítulos, outros livros que o MAP se propõe a fazer os seus estudos para o nosso lar, para que possamos, com isso, adquirirmos um conhecimento mais amplo e colocando em prática estes ensinamentos. É importante isso, né? Porque o mundo espiritual ele é de uma amplitude que abrange todo o universo. Universo criado por Deus para que habitarmos, como nos criou, para habitar todo este contexto, para evoluirmos, para trabalharmos na prática do amor e da caridade. Com isso encerramos o estudo e reflexão de hoje da obra de André Luiz, Nosso Lar, agradecendo mais uma vez ao nosso guia e modelo Jesus por permitir que aqui estejamos na tarde de hoje, trazendo o ensino do mundo espiritual, dando o nosso entendimento, esclarecendo dentro daquilo que podemos e convidando a todos para que na próxima terça-feira esteja conosco para mais um estudo da obra
a vida no mundo espiritual. A colônia Nosso Lar. Obra de André Luiz e Francisco Cândido Xavier. Obrigado, Jesus. Te agradecemos por esta oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz. A Web Rádio MAP apresentou Estudo das Obras de André Luiz, na comunicação de Ronaldo Moraes.